Eu preciso te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Uma coisa que ficou guardada dentro de mim por anos, pesando no meu peito como uma pedra que eu não conseguia tirar. Mas hoje eu decidi falar, porque se eu não falar, eu vou levar isso pra cova. E eu não quero mais carregar esse peso sozinha. Então senta, porque o que eu vou te contar vai te deixar sem chão. Eu descobri que meu marido me traía. Tudo bem, infelizmente isso acontece com muita gente. Mas o que vai te destruir por dentro é saber com quem ele me traía. Era a pessoa que eu mais amava nesse mundo depois dos meus filhos. Era a pessoa que dormia na minha casa, que comia na minha mesa, que chorava no meu ombro quando tinha problema. Era a minha irmã de sangue, a filha da mesma mãe que me pariu. E o pior de tudo, eles faziam isso há 3 anos. 3 anos inteiros enquanto eu sorria. Cuidava da casa, cuidava dos filhos. E acreditava que tinha uma família de verdade. Mas espera, porque a história não termina aqui. O que eu fiz quando descobri? Isso é o que vai te deixar de queixo caído. Fica até o final, porque eu prometo que você não vai acreditar no que aconteceu depois. Meu nome é Fernanda. E essa é a história mais dolorosa e mais libertadora da minha vida. Eu e o Marcos nos conhecemos quando eu tinha 22 anos. Ele era tudo o que eu achava que queria numa pessoa. Trabalhador, carinhoso, bonito do jeito certo, sabe? Não era perfeito, mas era meu. A gente casou 2 anos depois de se conhecer. Numa cerimônia pequena, só família e amigos próximos. E a minha irmã, a Letícia, estava lá na primeira fila, sorrindo para mim com aquele sorriso dela que eu amava tanto. Ela era 3 anos mais nova do que eu e a gente sempre foi muito unida. Crescemos juntas, brigamos juntas, choramos juntas. Quando minha mãe ficou doente, foi eu e ela que cuidamos. Quando eu tive meu primeiro filho, foi ela que ficou ao meu lado na sala de parto segurando minha mão. Essa era a Letícia que eu conhecia. Ou pelo menos era a Letícia que eu achava que conhecia. Os primeiros anos de casamento foram normais. Às vezes bons, às vezes difíceis, como todo casamento. Mas a gente se entendia. O Marcos tinha o hábito de trabalhar até tarde, mas eu nunca desconfiei. Ele sempre tinha uma explicação. Reunião, projeto, cliente difícil. E eu acreditava, porque por que eu não acreditaria? Ele era meu marido, o pai dos meus filhos. A Letícia começou a aparecer mais em casa depois que o namorado dela terminou o relacionamento com ela. Ela estava arrasada, ou pelo menos fingiu muito bem que estava. Eu abri minha casa para ela. Deixei ela dormir no quarto de hóspedes por semanas. Cozinhei para ela, conversei com ela, tentei levantar o ânimo dela. E enquanto eu fazia tudo isso, eles estavam me traindo bem debaixo do meu teto. Mas eu ainda não sabia. Ainda não sabia de nada. O dia que eu descobri tudo foi uma terça-feira comum. Eu tinha ido ao mercado de manhã, deixei as crianças na escola. E voltei para casa antes do horário que eu tinha falado para o Marcos. Ele estava de home office naquele dia. Quando eu entrei pela porta dos fundos, que a gente deixava sempre destrancada, eu ouvi vozes. Vozes baixas, mas dava para sentir que tinha algo errado no tom. Aquela voz do meu marido que eu conhecia tão bem. Mas com um jeito diferente, mole, íntimo demais. Eu parei no corredor. O coração já estava na garganta mesmo sem eu entender ainda o que estava acontecendo. Eu me aproximei devagar, sem fazer barulho, sem respirar quase. E então eu vi. Pela fresta da porta do quarto que estava quase fechada, eu vi os dois. O Marcos e a Letícia, juntos no nosso quarto. Na nossa cama. Eu não gritei.
Eu não entrei no quarto. Eu não fiz nada do que qualquer pessoa normal faria. Eu simplesmente congele. O chão sumiu debaixo dos meus pés. A parede que eu encostei para não cair estava fria. Mas eu não sentia nada, nada. Era como se alguém tivesse tirado todo o som do mundo de uma vez. Eu fiquei ali parada por quanto tempo? Não sei. Pode ter sido 1 minuto, pode ter sido dezembro. Quando eu consegui me mover, eu saí da casa do mesmo jeito que entrei. Fui até o carro, entrei, fechei a porta. E aí o choro veio. Um choro que eu nunca tinha chorado antes. Não era só dor. Era a sensação de que tudo que eu achava que era real tinha sido mentira desde o começo. E aí eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia deixar eles saberem que eu sabia. Ainda não. Durante os 3 dias seguintes, eu fui o ser humano mais frio e calculista que eu poderia ser. Entrei em casa naquele mesmo dia como se nada tivesse acontecido. Fiz o jantar. Conversei com o Marcos sobre o dia dele. Mandei mensagem para a Letícia perguntando como ela estava. E por dentro, eu estava montando cada peça do plano com uma calma que até me assustava. A primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com um advogado. Em segredo. Expliquei tudo. Pedi orientação sobre divórcio, partilha de bens, guarda das crianças. Depois, comecei a juntar provas. Não era difícil, porque agora que eu sabia o que procurar. Os sinais estavam em todo lugar. Mensagens que o Marcos apagava, mas que eu recuperei pelo backup da nuvem. Fotos que a Letícia tinha no celular dela. E que eu vi quando ela foi ao banheiro e deixou o celular desbloqueado na mesa. Localizações que batiam. Tudo documentado. Tudo guardado. Mas a vingança de verdade, a que doeu onde tinha que doer, veio de um jeito diferente. A gente tinha uma reunião de família marcada para o final de semana. Aniversário da minha mãe. Todo mundo estaria lá. Os tios, os primos, a avó, a família inteira. E eu decidi que aquele seria o palco. Não para uma cena de novela com gritos e choro, mas para algo muito mais devastador do que isso. Eu preparei uma apresentação, sabe, como se fosse uma homenagem para minha mãe. Projetei no telão da sala, mas no meio das fotos da família, da infância, das memórias bonitas. Apareceram as provas, as mensagens, as fotos, os dois, ali, na frente de todo mundo, enquanto minha mãe estava sentada no meio da sala, sem entender o que estava acontecendo. O silêncio que caiu naquele momento, eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. O Marcos ficou branco. A Letícia começou a chorar, a pedir perdão, a dizer que não foi querer. Mas era tarde demais. A minha mãe, que nunca tinha levantado a voz para ninguém na vida dela, olhou para Letícia e disse uma coisa que eu vou guardar para sempre. Você não é mais minha filha. Aquilo foi mais poderoso do que qualquer coisa que eu poderia ter feito. O Marcos tentou falar comigo depois. Tentou explicar. Tentou salvar o que não tinha mais salvação. Mas eu já tinha passado por aquele momento emocionalmente muito antes. Eu tinha chorado minha parte no carro, no banheiro de madrugada com o chuveiro aberto para ninguém ouvir. Nas estradas que eu dirigia sem destino depois de deixar as crianças na escola. Agora eu só tinha clareza. O divórcio foi protocolado na feira seguinte. Os bens foram partilhados pelo que me era de direito. A guarda das crianças ficou comigo. O Marcos se mudou. E a Letícia? A Letícia saiu da minha vida como se nunca tivesse existido. Dói, sim. Todo dia ainda dói. Tem dias que eu acordo e por um segundo esqueço tudo. E aí lembro, e é como levar um soco no estômago de novo.
Mas tem uma coisa que não dói mais: a minha dignidade. Eu não abaixei a cabeça. Eu não fingi que estava tudo bem quando não estava. Eu olhei para a dor de frente e escolhi sair dela de pé. Se você está passando por algo parecido agora, eu quero que você saiba uma coisa: você não está sozinha. A traição dói porque você amou de verdade. E amar de verdade nunca foi o seu erro. O erro foi deles. Sempre foi deles. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Essa história era minha, mas espero que ela tenha tocado algo dentro de você também.